Antes de começarmos, então, o que você vai aprender aqui? Conceito de ilicitude, onde está inserida na teoria do crime, sua importância jurídica. Eu vou te mostrar onde é que ela está, qual meio que ela está no crime. A gente vai tratar o tema que é mais cobrado em prova, que são as excludentes, o que vai excluir a ilicitude ou antijuridicidade, casos excluem a ilicitude, suas classificações detalhadas e também aplicação prática, como o tema cobrado em provas e em concursos públicos. Isso aqui é o principal tema, isso aqui é a principal ideia nossa, principal foco. A parte esmagadora das questões é sobre as excludentes previstas onde? No Código Penal. A gente tem mais algumas, mas o que está no nosso CP é o que mais cai em prova. E também a gente vai esquematizar a lei, enriquecê-la também com detalhes e alguma visão doutrinária sempre que necessário. E eu quero lembrar você, não menos importante, que a gente tem material disponível gratuitamente para download no link da descrição abaixo. Para você baixar esse material aqui, que tem questões, que tem a letra da lei, que tem tudo, você baixa no link da descrição. Esse mesmo material que eu vou utilizar aqui. Primeiro ponto, então, conceito de ilicitude. A ilicitude, aqui um linguajar um pouco mais doutrinário, mas não é difícil. A ilicitude é a conduta contrária ao ordenamento jurídico e constitui um dos 3 elementos do crime, conforme a teoria analítica finalística tripartite, que é formada pelo fato típico, deixa eu mudar aqui, pelo fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, são os 3 elementos do crime da teoria que a gente adota aqui no Brasil, e a ilicitude está bem no meio. Se você não assistiu, vou deixar no link da descrição também uma excelente aula que a gente fez sobre a teoria do crime, que você vai entender a estrutura do crime, sobre a árvore do crime, e vai entender onde é que melhor está posicionado a ilicitude também, o fato típico, a diferença de um para outro, e a culpabilidade. Também é uma aula mais geral, mas vai te ajudar bastante. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem os 3, nessa estrutura aqui, na hierarquia, é só uma divisão. Fato típico, FT, colocar aqui, FT. A ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. Lembrando que os 2 primeiros de cima, se eu retirar algum deles, vai excluir o crime, e aqui de baixo, se eu retirar a culpabilidade, vai isentar de pena. Por que eu digo isso? Porque mais pra frente você vai ver que isso é muito cobrado em prova quando a gente trabalha ilicitude também. Aqui no Brasil, a gente trabalha com a teoria da indiciariedade. Professor, eu tenho que aprender sobre isso, eu nunca vi sobre isso, eu sou formado em Direito e meu professor nunca me falou disso. Olha só que interessante. Essa é uma teoria que ela não é muito cobrada em prova de concurso, apesar que eu já vi sendo cobrada uma vez pela IDECAM, num concurso que nem era um nível tão alto, nem era concurso de Direito, e estranhamente a IDECAM trouxe essa teoria para cá e eu vou mostrar ela para vocês também, que é uma parte introdutória sobre a ilicitude ou sobre a antijuridicidade, que praticamente é sinônimo apesar de uma certa discussão doutrinária, mas a gente entende via de regra que um é sinônimo do outro. Quando ocorre um fato típico, esse cara aqui de cima que eu falei para você, nasce uma violação da norma penal, gerando a ilicitude, que é o cara que vai estar aqui embaixo. Porém, a ilicitude é relativa e presumida. Há situações que excluem o caráter ilícito, tornando o ato lícito. O que quer dizer isso aqui? Para ser didático, tá, pessoal? Isso aqui não é conceito doutrinário, é só para ser didático, para você enxergar a ilicitude, onde é que ela está inserida. Por que a gente fala que a ilicitude ela é presumida? Ela é relativa. Pensa na ilicitude como filho do fato típico. Aconteceu um fato típico, já na hora que acontece um fato típico, o fato típico é formado ali pela conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Fechou os 4 aqui, a gente tem o fato típico e com isso nasce a ilicitude. Não precisa anotar, só estou esquematizando para você. Teoricamente, quando a gente tem o fato típico, já gera um ato ilícito, porém, diferente, né, do fato típico, a ilicitude ela não tem requisitos, porque ela já nasce com o fato típico, ela não é elemento do fato típico. A ilicitude é um elemento em si que é estruturante do crime. Entretanto, eu tenho causas que vão excluir essa ilicitude, algumas que estão no Código Penal, outras que estão fora do Código Penal, mas se eu excluir a ilicitude, eu vou continuar tendo o fato típico, porém não vai ser mais um ato ilícito. Quais são os casos, professor? Não estou entendendo. Pensa o seguinte, uma pessoa veio para foi agredir João. João, em legítima defesa, se defendeu e agrediu outra pessoa para se defender. Apesar de João ter, teoricamente, cometido um fato típico que é a lesão corporal, ele se defendeu, então excluiu a ilicitude. O fato típico continua lá.
mas a ilicitude ela foi excluída por meio de uma excludente, tanto é que a ilicitude não tem requisitos. Quem tem requisitos é o fato típico e a culpabilidade. A ilicitude não. E aqui no Brasil a gente trabalha com a regra, com a teoria da indiciariedade. Todo fato típico é presumidamente ilícito, salvo se houver uma causa de exclusão. Por quê? Por causa que se tiver uma exclusão, o fato vai se tornar lícito. Tá entendendo? É isso que diz a teoria da indiciariedade. É isso que diz a teoria que trabalha acerca da ilicitude. Na teoria, na árvore do crime que a gente está estudando, que a gente já estudou e que a gente está vendo aqui agora de exemplo. Então vamos lá. Regra e exceção na ilicitude. Regra. Todo fato típico é presumidamente ilícito, teoria da indiciariedade, exceção, salvo se houver uma causa de exclusão dessa ilicitude. Esse material está disponível para baixar, tá, pessoal? Só estou retomando o conceito que a gente trabalhou. Por ser presumida, a ilicitude admite prova em contrário, porém cabe à defesa provar que a conduta foi lícita. Atenção, e na ilicitude o direito penal pune a intenção do agente. Em todos os casos, a intenção nunca deve ser de matar, de lesionar ou de cometer um crime. A pessoa deve ter na cabeça dela a intenção de se defender, de se salvar, de cumprir algo necessário conforme a lei, que você vai entender mais pra frente do que eu tô falando aqui. Mas um exemplo na legítima defesa, por exemplo, se a vítima tem a intenção de matar, não apenas de se defender, não há exclusão da ilicitude. É isso que a gente trabalha na indiciariedade. E também é um requisito nosso, então, que a pessoa tenha realmente a sabedoria de que ela está se defendendo. Porque, como a gente entende, como já foi falado, é sempre o que está na cabeça da pessoa. Esse aqui é o João, e a gente sempre enxerga o que está na cabeça dele, a intenção dele. Classificação das excludentes. Eu dividi em 3 grupos aqui, para ficar mais fácil para você enxergar, mais didático. A gente tem as causas legais genéricas, e essa aqui é o que mais domina as provas, é o que está no Código Penal, é a parte mais simples. A gente tem as causas legais especiais. Qual a diferença das causas legais para as causas genéricas? Causas genéricas, elas estão previstas na parte geral do Código. As causas especiais, elas estão previstas ou em artigos do Código Penal ou em leis específicas. E lá nessa lei, ou nesse artigo específico, ele vai falar que em determinadas situações não será crime ou excluirá o crime se preencher alguns requisitos, que vai excluir a ilicitude. Por exemplo, lá no Código Penal, a gente tem a parte de excludente, quando a ofensa é rogada em juízo, lá nos crimes contra a honra, são causas de exclusão da ilicitude. É uma causa especial, prevista especificamente. Fora daquele contexto ali que o artigo traz, será um crime normal de crime contra a honra. E também a gente tem as causas supralegais. As causas supralegais, por exemplo, consentimento do ofendido, não previsto expressamente no Código Penal, mas reconhecido pela doutrina e também utilizado pelo nosso judiciário, que a gente vai ver com calma na aula de hoje. Aqui então, apenas o esquema para você gravar, causas legais e causas supralegais. Das legais a gente tem a divisão aqui que vem para as causas genéricas e as causas especiais, e nas supralegais, basicamente, tem consentimento do ofendido, que não está previsto em lei, mas também é utilizado. Entrando de fato na legítima defesa, a gente vai então entender quais são os requisitos, que também são uma das coisas cobradas, um dos temas cobrados sobre legítima defesa, tal qual também no estado de necessidade que você já vai entender o que é. A gente vai entender também alguns casos práticos, algumas situações especiais que a legítima defesa pode ser legítima defesa ou pode ser estado de necessidade a depender da situação. A mesma conduta pode configurar um ou outro. Primeiro ponto então. Previsto no artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, que a gente já começa os requisitos, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E lá no parágrafo único, que é uma atualização de 2024, observados os requisitos previstos no caput, aqui em cima, deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Vez ou outra aparece esse parágrafo único aqui, vou começar de trás para frente, para a gente já matar ele. O que quer dizer isso aqui? Que nesses casos aqui, apesar de ser algo meio óbvio, agora o legislador resolveu sacramentar na lei, para falar que nesses casos do agente de segurança pública que repele agressão, risco de agressão, ou seja, atual ou iminente,
A vítima mantida refém durante a prática do crime está em legítima defesa. O que a questão vai trazer para você se vier cobrando isso aqui? Ele vai falar que só cabe em caso de sequestro e cárcere privado, só em determinado artigo. Não, aqui é genérico. Se tiver nessas situações aqui, será legítima defesa. Esmiuçando agora, aqui para baixo, a gente tem os requisitos da legítima defesa. Primeiro requisito para a gente ter legítima defesa: agressão injusta. Injusta. Conduta contrária ao direito, ou seja, uma conduta ilícita, não precisa ser crime, deve ser uma agressão humana. É por isso que eu coloquei de símbolo aqui dessa aula esses dois caras brigando. Grava isso aqui. Ela tem que ser atual, ou seja, acontecendo exatamente agora. Alguém já está puxando o gatilho, o A está puxando o gatilho para cima do B, dando tiro. O Joãozinho já está correndo com uma faca para cima do... já está tentando acertar o Pedrinho com uma faca. Ou iminente, alguém está correndo atrás de uma outra pessoa com uma arma, eles estão discutindo ali, um já empurra o outro, está prestes a acontecer. Não cabe contra a agressão passada, vingança. Ou seja, é atual ou iminente, está acontecendo ou está para acontecer. Se já passou, não existe mais legítima defesa. Por quê? Por causa que a letra da lei fala para repelir a injusta agressão, ou seja, não basta repelir uma agressão, essa agressão ela tem que ser injusta, eu não posso ter causado, não posso ter provocado, eu não posso fazer com que a pessoa venha me bater porque eu quis. Ela foi uma agressão injusta. Direito próprio ou de outrem. Isso quer dizer o que? O direito próprio. Pode ser legítima defesa para me defender ou defender uma terceira pessoa. Protege toda a ordem de bens jurídicos, abrange a defesa de terceiros, pessoas jurídicas e nascituros. Agora, sobre os meios necessários, meio menos lesivo, apesar que isso aqui não cai em questão de prova, mas a gente vai entender o que? Pelos meios disponíveis, capazes de repelir a agressão e não exige a paridade de armas. O que é paridade de armas, professor? Paridade de armas é se o A está lesionando o B com uma faca, o B só poderá se defender com uma faca. Se ele tiver, por exemplo, uma arma de fogo, um fuzil, ele não poderá se defender. Não, ele vai se defender com o que ele tem, com os meios necessários, mas principalmente os meios disponíveis para cessar essa injusta agressão que está acontecendo ou prestes a acontecer. E o uso tem que ser moderado. Praticamente todas as excludentes vão exigir isso aqui, que exista essa proporcionalidade. Ou seja, reação na estrita necessidade exige proporcionalidade, mas sem cálculo exato. E o excesso configurará crime. Mas sem cálculo exato, como assim? Não, eu vou dar só 2 tiros, não, vou dar só 1 tiro na pessoa, porque se ela não começou a dar a facada ainda, eu só posso dar 1 tiro. Não, você não, tudo é questão de contexto de análise, mas eu não preciso ficar calculando, porque na hora você nem vai conseguir pensar. Você só vai reagir, mas até cessar a injusta agressão. E o excesso configura crime, ou seja, se ficou evidente que já tinha terminado ali a questão da legítima defesa, se a agressão já tinha cessado e a pessoa continuou a, entre aspas, se defender, ela irá responder pelo excesso. O excesso pode ser doloso ou culposo, a gente verá mais para frente sobre essa questão do excesso, que é bem tranquila também. Casos especiais na legítima defesa. Aqui vão alguns exemplos que eventualmente caem em prova, para você entender então, e aqui o primeiro ponto, agressão por animais, essa aqui é excelente. A depender da situação, a agressão por animal ela poderá ser ou legítima defesa ou estado de necessidade. Quando a gente estiver diante, então, de um ataque espontâneo, ou seja, o cachorro estava andando na rua, do nada te viu e foi para cima de você, você pegou uma pedra, jogou na cabeça do cachorro, o cachorro morreu. O cachorro agrediu, o cachorro foi para cima de você do nada. Isso aqui é um ataque espontâneo e configura estado de necessidade, porque lembra, tem que ser um humano contra humano. Já o animal sendo utilizado como instrumento, como meio de agressão, aí sim a gente está na necessidade e entra na legítima defesa. Por exemplo, o A estava andando com o seu cachorro na rua, encontra B seu desafeto, então o A manda o cachorro atacar o B. Ele fala assim, vai Totó. E o Totó vai correndo para cima do B e morde o B. E o B, para se defender, pega e mata o cachorro com uma pedrada. Isso aqui é legítima defesa porque o cão foi o meio, foi uma arma. Foi como se o A estivesse com a pistola na mão e desse um tiro. Ele só utilizou o cachorro como meio. Fica atento que isso aqui cai muito, mas cai muito em prova. E é fácil, não é questão por bobeira. Não é porque tem animal envolvido que vai ser tudo se está necessidade. Próximo ponto, agressão
de inimputáveis. Um inimputável vai e começa a agredir uma outra pessoa. Será que eu posso também me defender? Será que vai ser legítima defesa? Claro que vai ser legítima defesa por causa que é uma agressão injusta. Se você não provocou, se você não fez nada para essa pessoa fosse agredir você, então, independentemente dela ser imputável ou inimputável, poder responder dela, ter consciência do que ela está fazendo ou não ter consciência, vai ser sim legítima defesa. Agressão por omissão. Admitida quando o omitente tem dever jurídico de agir, posição de garantidor. E aqui a gente tem o exemplo carcereiro que se omite em liberar preso. Isso aqui já foi um exemplo de prova também. Quer dizer o quê? A pessoa que deveria agir, a pessoa que deveria proteger, a pessoa que deveria tomar uma ação, mas ela, por algum motivo, ela não está tomando, e ou uma outra pessoa vai lá e, entre aspas, agride ou força a pessoa a agir para que essa injusta agressão que ela está sofrendo, ainda que pela omissão, seja cessada, é sim configurada legítima defesa. Uma pessoa está se afogando e o bombeiro simplesmente não quer largar a boia ou não quer ir atrás da pessoa salvar. Daí a população começa a ir atrás do bombeiro ali para fazer com que ele vá e começa a bater nele até ele ir para a água. Legítima defesa. Pouco mais estranho, mas é legítima defesa. Legítima defesa contra a honra. Essa aqui eu chamo a atenção, porque não existe essa tal de legítima defesa contra a honra. O STF entende que não existe nessa situação aqui porque não faz sentido nenhum. Não existe uma injusta agressão. Não existe agressão em si. Por exemplo, o que o pessoal tentava enquadrar como legítima defesa contra a honra? A esposa vai e trai o marido. O marido chega em casa bem na hora e vê ali a esposa sendo em relação com outro cara. O cara vai embora e dali a pouco o homem olha para a mulher e fala: você feriu a minha honra e agora eu vou lhe surrar porque estou com minha honra ferida. Aí ele vai e começa a bater na mulher. Isso é legítima defesa contra a honra? Não, não existe legítima defesa contra a honra. Saindo agora da legítima defesa e entrando em estado de necessidade, a gente vai mudar a excludente. A gente vai para uma outra e ela está prevista lá no artigo 24 do Código Penal. Quais são os principais tópicos cobrados? Eu já vou te mostrar também sobre esses temas aqui. Eles vão pegar e vão tentar confundir você na hora da prova. Eles vão trazer um caso de legítima defesa e vai tentar enquadrar como está a necessidade, ou ele vai pegar esta necessidade e vai querer confundir com os requisitos lá, legítima defesa. Professor, requisitos quais? Esses aqui que eu te mostrei agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Principalmente neste cara aqui, o número 2, que você vai ver agora. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio. Aqui no estado de necessidade, repare bem nessa pessoa aqui saltando de paraquedas, e você já vai entender o porquê desse símbolo aqui. A gente tem um choque entre dois interesses jurídicos em um perigo atual. Perigo atual. Repare bem o que eu estou falando. Perigo atual. Professor, por que perigo atual? Por causa que a primeira diferença que a gente tem aqui é que no estado de necessidade a gente não tem o perigo iminente. Ele é apenas atual e tem mais coisas que já vou te mostrar. Então, é perigo atual, se é necessário sacrificar um para salvar o outro. Os bens devem ser proporcionais. O que eu quero que você entenda, então, disso aqui tudo? Quando você vê esta necessidade, a primeira coisa que você vai pensar é em sacrifício. Terá que ter um sacrifício. É a palavra da vez. Pode sacrificar, para resumir aqui, você pode sacrificar uma vida para salvar uma outra vida, mas não uma vida para salvar um bem material. Você tem que ter uma equivalência desses bens. Eu nunca posso sacrificar um bem maior para salvar um bem menor, ou seja, eu não posso sacrificar uma vida para salvar um carro, mas eu posso sacrificar um carro ou uma casa, por exemplo, para salvar uma vida. Diferença crucial, que eu já falei aqui antes, o estado de necessidade é perigo atual apenas o atual, e a legítima defesa atual ou iminente. Professor, por que tem um cara de paraquedas aqui? O estado de necessidade, para dar um exemplo prático, exige sacrifício. Então imagina que A, o B e o C estão em um avião. O A é o piloto e o piloto do nada morre. Deu ruim.
O cara apagou e ninguém sabe pilotar o avião, morreu, infartou, já era e tá no ar. E esse avião ele vai cair. E dentro do avião tem apenas um paraquedas. O B e o C, eles precisam saltar, porque o avião ele tá caindo, tá em queda livre. Daqui a pouco ele vai cair e só tem um paraquedas, os dois não poderão saltar junto. Obrigatoriamente um fica e um vai. Então o B e o C eles começam a brigar pelo paraquedas. Eles começam a entrar em lesão corporal até que o B mata o C. E o B fica com o paraquedas e ele salta. E salva a sua vida. Vai responder por homicídio? Não, porque é um estado de necessidade. Ele não causou esse perigo atual. Ele simplesmente estava no avião, o avião deu ruim porque o cara morreu. E agora ele vai ter que brigar por isso. Diferentemente da pessoa... digamos, o que seria um caso de iminente? O avião tá meio capenga. Você vê, tá todo mundo bem dentro do avião, só que parece que uma hélice... vai, não vai, às vezes liga, às vezes desliga, e o B fica doido e mata o C. Fala, não, deixa eu pegar esse paraquedas aqui porque eu acho que esse avião vai cair. Não tem uma situação real de perigo do avião cair. Está na iminência, mas não quer dizer que é atual. Entende essa diferença? É isso que você tem que saber do estado de necessidade. E as bancas gostam de cobrar porque a pessoa fica desatenta. Ela vai colocar lá no meio, conta uma história gigante lá no meio, joga atual ou iminente, aí a pessoa erra. É só atual. Os requisitos do estado de necessidade. A gente tem que ter, então, um perigo atual. Deve ser atual não iminente, pode originar-se da natureza, do homem ou de animal, tanto faz. Como eu falei, tem um ataque de animal. Tem uma pessoa andando na rua, o cachorro vem e ataca. Isso aqui é o quê? O estado de necessidade, se eu lesionar o cachorro, acabar eventualmente matando o animal, o bicho que for. Não causado voluntariamente. Quem provocou voluntariamente o perigo não pode invocar essa excludente. Ou seja, em qualquer jeito vai ter estado de necessidade? Não. Foi involuntário. A pessoa do nada estava lá, foi um caso fortuito, enfim, aconteceu e a pessoa vai ter que se defender agora, vai ter que sacrificar um bem. Inevitabilidade do dano. Isso aqui é uma das principais diferenças que a gente tem do estado de necessidade para a legítima defesa. O agente não podia evitar de outro modo. Ou seja, se a chance de fuga, se a fuga possível é menos danosa, então ele deve fugir. Não é porque eu estou em estado de necessidade, poderei estar em estado de necessidade, que eu devo agir em estado de necessidade. Porque eu nem terei estado de necessidade em si. Diferentemente lá da legítima defesa. O Código Penal não me obriga a ser covarde. O Código Penal não me obriga a fugir. Na legítima defesa, se eu estiver em caso de legítima defesa, eu posso sim atuar para me defender. Inexistência do dever legal. Não pode alegar quem tinha dever legal de enfrentar o perigo. Por exemplo, um bombeiro. Está acontecendo um incêndio, o bombeiro não quer ir lá apagar porque ele está com medo. Não quero apagar porque acho perigoso. Ele poderá exigir essa excludente? Não, por causa que ele tem um dever legal. Pode ser também de uma natureza contratual, por exemplo. Está acontecendo uma briga numa festa e tem vários seguranças lá e o segurança fala, não vou separar a briga porque eu acho meio perigoso, estou com medo de levar um soco. Ele pode? Não pode, por causa que ele está lá com a pessoa garantidora, o agente garantidor da segurança. Ele não pode se eximir dessa obrigação. Se acontecer alguma coisa, ele vai responder como se ele tivesse feito. Direito próprio à lei pode ser, para estar necessidade ativado, utilizado para defender meu direito ou de outrem, tal qual na legítima defesa, que a gente tem o exemplo do furto famélico. O que é o furto famélico, professor? Furto famélico é a pessoa que a pessoa que furta para acabar com a sua fome. Então ele vai ao mercado, ele furta um pacote de comida ali, se alimenta daquilo. Vai responder por furto? Não, porque está em estado de necessidade. Ou de terceiro. Ele furta para saciar a fome de uma terceira pessoa. Por exemplo, a mãe que vai lá e furta a comida para saciar a fome dos filhos que estão passando necessidade. Tem crime? Não. E outra, o terceiro, ele não precisa autorizar para que a outra pessoa faça esse sacrifício, para que a pessoa haja em estado de necessidade. Também inexigibilidade, agora é o requisito 6, inexigibilidade do sacrifício. E aqui a gente vai trabalhar com uma teoria. Aqui é um assunto um pouco mais aprofundado, que a gente vai trabalhar com calma na aula específica de estado de necessidade, mas para você saber, a gente trabalha com a teoria unitária. Essa é a teoria adotada no nosso Código Penal. O que quer dizer essa teoria unitária adotada pelo Código Penal? A gente vai trabalhar então com uma valoração, basicamente com uma conta. A gente vai avaliar os bens jurídicos, o que aconteceu ali, o que foi sacrificado e o que foi salvo,
e vai ver se eles têm a mesma equivalência ou o valor desses bens. O que diz a teoria unitária? Aqui a gente fazer basicamente, que é a teoria anotada pelo Código Penal, aqui a gente faz uma conta entre os bens jurídicos. A gente quer avaliar, a gente vai valorar, a gente vai dar, entre aspas, uma nota, vai ver o que tem mais valor, tem menos valor, a gente vai ver o bem sacrificado e o bem que foi salvo por isso. Ou seja, o bem sacrificado deve ter valor igual ou menor que o bem salvo. Se esse bem sacrificado tiver um valor maior, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Isso aqui diz respeito ao parágrafo 2º, não está escrito aqui, mas eu vou ler para você, ao parágrafo 2º do artigo 24 do estado de necessidade, que fala assim: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Como assim é razoável? Lembra que a gente trabalha essa proporcionalidade, que a gente trabalha também com essa valoração? Ou seja, apesar de certo modo justificar, entre aspas, ainda assim o bem sacrificado ele tinha um valor maior que o bem que foi salvo. Não precisava, no exemplo, não precisava ter matado uma pessoa para você salvar o barco. Não precisava ter matado uma pessoa para você salvar a tua casa. Digamos, é isso. O bem patrimonial tem um valor menor que a vida. Então é isso que diz a teoria unitária. Por que isso, professor? Porque a gente tem uma outra teoria, que essa aqui não é adotada no Brasil, ela é adotada no Código Penal Militar, mas não é adotada aqui no Brasil, no nosso Código Penal, que é a teoria diferenciadora. Teoria diferenciadora. A teoria diferenciadora basicamente vai falar assim, ó, que se você sacrificar um bem maior, se você sacrificar um bem que tem um valor maior que o bem salvo, você vai estar diante de uma excludente de culpabilidade, ou seja, você vai ter o crime ou vai estar isento de pena. Não é adotado no Brasil. A gente trabalha aqui no Brasil com uma causa justificante, também chamada as excludentes de licitude, que vai excluir o crime. Por fim, a gente tem que ter também o conhecimento da situação. Isso aqui é chamado do que, professor? Isso aqui é o elemento subjetivo. Deixa eu melhorar essa minha interrogação aqui na cabeça do cara. Essa aqui é a cabeça da pessoa e essa aqui é uma interrogação. A gente tem que olhar o que se passava na cabeça, se perguntar o que a pessoa tinha em mente quando fez aquela ação. A gente tem que ter, então, esses requisitos aqui objetivos, mas também a gente vai ter que trabalhar com requisito subjetivo, que a gente deve ter conhecimento, conhecer a situação justificante e agir com vontade de salvamento. E senão, a gente não vai ter excludente e assim a gente vai ter um crime em qualquer hipótese que seja. Tem que ter elemento subjetivo. Esse quadro aqui, que você também tem no material, pode baixar exatamente esse material que você baixa no link da descrição, são as principais diferenças de legítima defesa e estado de necessidade. Isso aqui é bom você eventualmente dar uma olhada para entender. Então, primeira coisa, fato gerador de um e de outro. Fato gerador da legítima defesa, uma reação a uma agressão injusta, uma agressão humana injusta. Já no estado de necessidade, é uma reação a uma situação de perigo atual. E aqui a gente vai ter que ter o quê? Um sacrifício. Origem do fator, a agressão necessariamente humana. E no estado de necessidade, é o perigo advindo da natureza, animal ou do comportamento humano. Em relação ao tempo, na legítima defesa atual ou iminente, isso aqui já está muito batido, eu enjoei de falar isso aqui. Você deve estar enjoado de escutar eu falar sobre isso. E já no estado de necessidade, apenas atual. A natureza do conflito. O que quer dizer isso? Na legítima defesa, essa natureza do conflito é um interesse legítimo do agredido versus contra um interesse ilegítimo do agressor. Por quê? Porque é uma agressão injusta. Já o conflito entre os dois interesses no estado de necessidade, os dois são legítimos, ambos protegidos pelo direito. Quanto ao dever de fuga, não é exigido na legítima defesa, o agredido não é obrigado a fugir ou ser covarde, pode enfrentar a agressão, já no estado de necessidade é exigido. Se o cara puder fugir, se ele, entre aspas, puder se acovardar, entre muitas aspas, né? Ele deverá, não é só poder, ele deve, sim, fugir, deve evitar o dano. Provocação na legítima defesa. A agressão deve ser injusta, se o agente provocou, pode se caracterizar em injustiça, ou seja, se o A que, entre aspas, foi usado a legítima defesa, ele provocou,
ele está errado, não teremos a legítima defesa, e o agente, já no estado de necessidade, não pode ter provocado perigo voluntariamente. Ele não pode ter causado. Se ele causou, se ele se pôs em situação de perigo, ele não poderá exigir estado de necessidade. O destinatário ser determinado, ou seja, o agressor em si, que pode utilizar da legítima defesa, seja para salvar ele ou o terceiro, e o estado de necessidade, o destinatário indeterminado, pode ser terceiro inocente, uma coisa ou um animal. E o dever legal, no estado de segurança, na legítima defesa, os agentes de segurança podem agir em legítima defesa, e já no estado de necessidade, não pode alegar estado de necessidade quem tinha esse dever legal de enfrentar o perigo. Aqui a gente trabalhou as principais diferenças do estado de necessidade para a legítima defesa. É importante você ter ciência disso, porque vai cair em prova na historinha. Vou trazer um casinho para você e vai tentar misturar um com o outro, fique atento. As próximas duas excludentes de ilicitude que a gente tem no Código Penal, que também são as causas genéricas, é o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Qual que é a diferença, qual que é o conceito de cada um inicialmente? O Código Penal não entra em muitos detalhes, apenas fala que existem esses dois e para por aí. O exercício regular de direito, se a lei autoriza uma conduta, não pode punir o agente. Basicamente é isso que a gente trabalha aqui. Por exemplo, uma violência esportiva. Estão jogando futebol, é comum acontecer isso, é um direito das pessoas usufruírem e acaba que ocorre uma lesão. Um dá um carrinho no outro, outro cai e se machuca, fica com uma equimose, torce o tornozelo, alguma coisa acontece. Pode outra pessoa fazer um boletim de ocorrência? Não. Por quê? Porque eles estão jogando futebol. Não quer dizer que em qualquer situação não terá lesão corporal. A gente sempre trabalha com a intenção, mas é comum que acontecer essas questões de lesão corporal no futebol. Outra situação, intervenção médica. Poderá uma pessoa depois fazer um BO contra o médico por ter feito um procedimento estético nela? Não, não pode, porque se a pessoa contratou o médico para fazer isso, então é exercício regular do direito. Flagrante facultativo. Professor, o que é um flagrante facultativo? Lá no processo penal, a gente tem as causas de flagrante. Deve, obrigatoriamente, prender em flagrante a autoridade policial, o agente público que está nessas vezes. Ele é obrigatório, é um dever obrigatório, que a gente chama de flagrante obrigatório. Porém, pode, aí é facultado, é um direito, mas não obrigatório de um particular, que não seja policial, de também prender em flagrante quando está diante de uma situação flagrancial. O A estando na rua, vê o B furtando e vai lá e dá voz de prisão pro B. Fala assim, cara, você tá preso, estou lhe prendendo em flagrante. É um caso de flagrante facultado. A pessoa não é obrigada a fazer isso, mas se ela quiser, ela pode. Por fim, o poder familiar também é um exercício regular de direito. O que é o poder familiar? O pai que vai lá e dá umas palmadas no filho, que dá uma situação de correção no filho, sem exagerar na dose. Por quê? Porque senão será uma lesão corporal, na situação será tortura até no filho. Mas sim, pode usufruir desse direito por ser do poder familiar. Elemento central do exercício regular de direito, regularidade dentro dos limites legais. Sempre tem que ter a proporcionalidade, a gente tem que ter a razoabilidade nesses casos aqui também, não pode abusar. Já o estrito cumprimento do dever legal, perceba que a gente vai ter uma diferença agora da terminologia. Aqui, exercício regular de direito. Um direito, via de regra, algo que eu posso usar, mas se eu não quiser usar esse direito também, eu não sou obrigado a usá-lo, posso deixar ali. Já dever legal, dever, estou até dando ênfase aqui, tem essa ideia aqui de obrigação. A gente sai, então, desse direito que eu posso não utilizar e entra na esfera da obrigação. Por exemplo, funcionário público agindo no exercício de atribuições. O exemplo aqui do policial, que é o Gemão preso, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Via de regra, ou seja, em regra, a gente vai ter o quê? Os funcionários públicos aqui, os agentes públicos que são obrigados a agir conforme a lei, que deve fazer algumas funções que, apesar que em outras situações seriam crime, eles estão abarcados aqui pelo estrito cumprimento do dever legal. Não são só funcionários públicos, se algum particular tem alguma obrigação também, tem algum dever legal a ser atribuído, ele também pode se utilizar do estrito cumprimento do dever legal. Professor, os policiais arrebentaram uma casa, entraram em 10 e algemaram todo mundo dentro da casa, numa busca de mandado, um cumprimento de mandado de prisão. Um cumprimento de mandado de prisão também com busca e apreensão de bens.
Teoricamente é um crime? É um crime eles privar a liberdade da pessoa e ainda danificar a casa, arrebentar a porta e ninguém vai pagar por essa porta. Por quê? Porque eles estão acobertados pelo estrito cumprimento do dever legal. A diferença então é que o ERD, o exercício regular de direito, ele é facultativo e a gente tem os particulares. E o estrito cumprimento do dever legal, o ECDL, é compulsório, é uma obrigação legal. Agora, tema de questão de prova. Essa atenção aqui que eu trago para você. Quando o policial dispara a arma e mata alguém, não é estrito cumprimento do dever legal. E sim a gente entra na esfera o quê? Da legítima defesa. Por quê? Porque não é um dever, não é uma obrigação do policial sair matando as pessoas na rua. Eu tô falando isso, parece engraçado, mas não é obrigação. A partir do momento que a pessoa ela saca a arma, quando que o policial poderá usar uma arma? Para legítima defesa, seu ou de terceiros. Então, ele sai dessa esfera aqui e trabalha a parte de legítima defesa. Não é estrito cumprimento do dever legal. Tem várias questões falando que quando o policial dispara a arma, é estrito cumprimento do dever legal. Você vai responder o quê? Errado, é legítima defesa. Saindo agora do texto de lei, entrando mais no conceito doutrinário que o judiciário adota, entende que existe, é o consentimento do ofendido. Aqui a gente vai trabalhar uma causa supralegal, não prevista no artigo 23 do Código Penal, que ela pode excluir a tipicidade ou a ilicitude dependendo da estrutura do crime. Primeira coisa, o que é consentimento do ofendido, professor? Já não estou entendendo mais nada. Você começou a falar fato típico, começou a misturar agora com ilicitude e não entendi direito. Consentimento do ofendido, basicamente, quando a pessoa autoriza a outra pessoa, entre aspas, cometer um crime para ela, nela, e isso não ser crime. Para você visualizar, Joãozinho vai fazer uma tatuagem, uma baita uma tatuagem, vai tatuar dos pés à cabeça e isso vai doer pra caramba. O que a gente tem aqui numa tatuagem? Uma lesão corporal. Fato. Sai sangue, dói, a pessoa tem que tomar remédio, mas o Joãozinho autorizou o tatuador a fazer essa tatuagem. Portanto, a gente está diante de um bem disponível, não vai ter crime de lesão corporal. Lógico, sem os excessos, com a devida proporcionalidade, mas via de regra a gente não tem um crime aqui de lesão corporal porque Joãozinho autorizou essa tatuagem. Isso é consentimento do ofendido. Nenhum lugar está escrito, mas é válido, o pessoal usa. O que é exclusão de tipicidade e o que é uma exclusão de ilicitude? Na tipicidade, quando a gente trabalha o fato típico, lembra lá do crime? Falei no início da aula. Fato típico, ilícito e culpável. A gente vai estar diante de uma exclusão de tipicidade quando a falta de consentimento é elementar do tipo. O que quer dizer isso? Lá no artigo, deixa eu puxar aqui o artigo 150, para te dar o exemplo certo. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Basicamente se a falta de consentimento é elementar do crime, ou seja, está escrito ali, ela faz parte do crime, ela vai ser um crime. Porém, se essa pessoa entra ali, mas entrou com o consentimento da pessoa, a pessoa autorizou, não, você pode entrar na minha casa. Não tem crime, ela exclui a tipicidade. Professor, isso não é óbvio, mas tem que estar escrito. Por exemplo, relação sexual sem o consentimento da pessoa. Se a pessoa consentiu com a relação sexual, então quer dizer que a gente não tem um crime. É de fato apenas uma relação sexual. É isso. Agora, se não tem consentimento, é estupro. Se no caso aqui do artigo 50 a pessoa não autoriza, não dá o consentimento dela, a gente tem um crime, porque é elementar do crime. É isso. Isso é exclusão de tipicidade. Se a pessoa autorizou, tá valendo, não tem crime. Saindo daqui, indo para exclusão de ilicitude, quando a falta de consentimento não é uma elementar, ou seja, não está escrito no crime. Que é a maioria dos casos. Se a pessoa autoriza fazer uma lesão corporal, quer dizer que não está aqui. Lesão corporal não exige consentimento. Fala assim, sem o consentimento da pessoa. Não exige consentimento. Ou seja, isso aqui, se a pessoa consentiu, não vai ter crime, vai excluir a ilicitude. Por quê? Porque a tipicidade, ela está aqui no fato típico. É um dos elementos do fato típico. E algumas bancas, inclusive, falam que fato típico é sinônimo de tipicidade, mas aqui a tipicidade diz respeito à letra da lei. A tipicidade formal que a gente fala, escrita na lei. Se ela é uma elementar e exclui a tipicidade, vai excluir o fato típico, que exclui
o crime. A gente tem alguns requisitos cumulativos do consentimento do ofendido. Isso aqui é uma visão também doutrinária. Tem que ser um bem disponível, ou seja, não pode ser um bem indisponível. Eu não posso dispor da minha vida. Eu não posso falar assim, não, beleza, eu aceito que me matem porque é isso. Não, não pode. Tem que ser um bem disponível. A integridade física, no caso da lesão corporal, integridade e dignidade sexual, em caso de uma relação sexual. Tem que ser também, a pessoa tem que ser capaz, a pessoa tem que ter capacidade de entender o que ela está fazendo, capaz de consentir. Por isso que é crime você fazer uma tatuagem no menor. Titularidade única, eu não posso autorizar fazer algo numa terceira pessoa. O titular do direito deve também consentir com isso. Não pode ferir a moral e os bons costumes. Esse consentimento, e aqui é alvo de questão de prova, tem que ser prévio ou simultâneo, ou antes de acontecer, entre aspas, o crime, a conduta escrita criminosa, ou no momento que está acontecendo, entre aspas, aquela conduta, aquela ação. Não pode ser depois, não pode ser posterior, e aqui embaixo eu coloquei essa nota. O consentimento posterior não exclui o crime. Depois que houve a relação sexual, a pessoa, não, mas quer saber, agora eu autorizei. Não, não pode, é crime. Pode até configurar renúncia ou perdão, a depender do caso, nessa ação penal privada, mas o crime já ocorreu e o crime já aconteceu, já vai responder igual. E também tem que ter ciência do agente. A pessoa que vai, entre aspas, cometer essa conduta, ela também tem que estar ciente desse consentimento. É isso que a gente tem sobre o consentimento do ofendido. Lembrando que o consentimento do ofendido, então, como causa de exclusão de ilicitude, quando não é elementar, quando está escrito do crime. Basicamente é isso. É bem mais aprofundado essa parte aqui de elementar e tal, mas é tranquilo de entender. Agora, indo para o final da nossa aula, excesso nas excludentes. Isso aqui é muito fácil e está lá no parágrafo único do artigo 23. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Conceito do excesso. O agente amparado por excludente deve atuar dentro dos limites da necessidade e proporcionalidade. Se ultrapassar, a conduta torna-se ilícita a partir do momento do excesso. Ou seja, vai responder por crime igual. Responsabilização, e aqui agora que eu acabei de falar, o agente pode ser responsabilizado pelo resultado do excesso, seja doloso, intencional ou culposo, por imprudência, negligência ou imperícia. Para responder culposamente, o crime que ele praticou em razão do excesso tem que ter essa visão culposa, tem que ter a modalidade culposa. Se não existir essa parte culposa, não existe crime no excesso daí. Apenas responderá dolosamente. É isso que diz o excesso. Agora, para a gente praticar, eu separei algumas questões. O gabarito comentado vai estar disponível para vocês baixarem também neste material aqui. Para ser mais rápido, já vou respondendo e fazendo breves apontamentos. Algumas questões, como terão vários itens, não vou trabalhar um a um. Lembrando que se você está gostando da aula, deixa o teu like, comenta o que você está achando. Se você ficou com uma dúvida do assunto, você escreva aqui embaixo. Lembrando também, material disponível para download e principalmente teremos mais aulas sobre esse assunto aqui no canal na sequência. Primeira questão aqui que a gente vai trabalhar é da CESP-CEBRASP, uma questão de 2024 para agente de polícia judicial, do TSE. João, com a intenção de subtrair um veículo, rendeu o motorista com emprego de arma de fogo. Antes mesmo de ingressar no interior do veículo, o agente criminoso foi surpreendido pela polícia e, na tentativa de fuga, invadiu uma casa alheia. Vindo agredir um dos moradores, a partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que segue com base no Código Penal. João pode alegar estado de necessidade em relação à invasão de domicílio se comprovar que ingressou na residência para se proteger de uma agressão iminente. Questão certa ou errada? Gabarito. Errado. Por que está errado? Por causa que, primeira coisa, ele provocou isso. Ele quis roubar uma pessoa com uso de arma de fogo, saiu correndo, invadiu propriedade e ele não poderá alegar estado de necessidade. Próxima questão, para a gente dar andamento na aula aqui um pouco mais rápido. Essa da Banca IADS, Polícia Científica de Goiás, cargo de perito. O agente policial, ao submeter o preso aos procedimentos estabelecidos em lei, como por exemplo a identificação da datiloscópia, quando autorizada, ao reconhecimento de pessoas e de coisas durante a elaboração do inquérito policial e também no cumprimento de um mandado de prisão, atua amparado pela excludente de licitude denominada
O que a gente trabalhou ali antes? Estrito cumprimento do dever legal, é a letra B. Por quê, professor? Porque ele é a obrigação dele, é inerente ao cargo dele, ele não pode dispor, ele não pode abrir, não pode falar assim, não quero fazer, é um direito mesmo. Não, ele deve agir, é o dever legal dele. As demais situações aqui estão comentadas. Para dar andamento à aula, vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma da CESP de múltipla escolha para técnica e perícia. Pedro e sua filha de 5... Puta, essa questão é maravilhosa. Pedro e sua filha de 5 anos estavam caminhando pela rua quando foram surpreendidos com a chegada de um cachorro de grande porte, sem coleira, indo na direção deles. Ao perceber que o cão começaria o ataque contra sua filha, Pedro atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer. Considerando a situação hipotética, Pedro agiu em legítima defesa de terceiro, excluindo a culpabilidade da conduta. Essa aqui vou ler inteira porque é muito boa. Legítima defesa de terceiro, excluindo a ilicitude da conduta. Legítima defesa de terceiro, excluindo a tipicidade da conduta. Estado de necessidade, excluindo a culpabilidade da conduta, ou estado de necessidade, excluindo a ilicitude da conduta. Lembra que eu falei para vocês ali acerca da diferença quando se tem um ataque animal, quando o animal é utilizado como meio, que um é legítima defesa, outro estado de necessidade? Essa aqui a CESP foi brilhante. Por quê? Porque para tentar enganar o aluno da prova, o candidato na hora da prova, eles colocaram por primeiro, nas 3 primeiras aqui, ó, legítima defesa, legítima defesa, legítima defesa. O que ele quer saber aqui? Qual é a excludente, bem como qual é o efeito dessa excludente lá no crime, no conceito analítico tripartite de crime. O gabarito que a gente tem aqui então é a letra E. Por que, professor? Por causa que é um ataque espontâneo. O cara teve que sacrificar o animal para poder salvar a filha. Além disso, a excludente de ilicitude, o que ela faz? Ela exclui a ilicitude. Ela exclui a ilicitude, ela exclui o crime. Ela não exclui a culpabilidade. Então, por isso que essa questão aqui está errada, a letra D, e sim vai ser a letra E. Dando andamento, mais uma do CESP. Por que CESP, professor? Várias questões. Porque o CESP sabe trabalhar muito bem. Eles vêm com cada pegadinha brilhante, assim que o aluno tem que ficar atento nos detalhes mesmo. CESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, escrivão de polícia. Determinado policial, ao cumprir um mandado de prisão, teve de usar força física para conter o acusado. Após a concretização do ato, o policial continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não havendo a necessidade. Nessa situação hipotética, o policial excedeu o estrito cumprimento do dever legal, abusou do exercício regular de direito, prevaleceu-se da condição de excludente de licitude, agiu sobre o estado de necessidade ou manifestou conduta típica de legítima defesa. Gabarito vai ser o quê? A letra A. Ele excedeu, teve excesso. Já tinha cessado a situação, ele já tinha concretizado o ato, já estava tudo resolvido, ele fez conforme o dever, mas ele resolveu ir um pouco além. Esse resolver de ir um pouco além é o excesso, que aí sim vai responder por esse excesso doloso, no caso. Questão da FGV, Polícia Civil do Maranhão, do Amazonas, escrivão de polícia. Leandro saiu para passear com seu cachorro da raça Pitbull e quando está voltando para casa se depara com Jonas, seu antigo desafeto. Ao ver seu inimigo atiça seu cachorro para atacá-lo diante da agressão injusta, Jonas saca sua arma e atira no cachorro, matando o animal. Com relação à situação jurídico-penal de Jonas, a tese defensiva que poderá ser alegada é letra A, legítima defesa. Por que, professor? Se é um animal, porque, como foi bem falado antes, o animal foi utilizado como um meio, foi utilizado como uma arma para agredir o Jonas. Nesse ponto, então, Jonas está sim diante da legítima defesa. Próxima e última questão, essa aqui acho que é a melhor de todas. CESP 2022, IBAMA, analista ambiental. Com relação à ilicitude e às suas causas de justificação, julgue o item que se segue. Considere que uma mulher penalmente imputável tenha provocado em si um aborto, restando caracterizado objetivamente, quando da sua conduta, os pressupostos do estado de necessidade, os quais eram totalmente desconhecidos da autora. Nessa situação hipotética, a falta dos elementos subjetivos de justificação acarreta a ilicitude da conduta e enseja a punição da autora pelo crime correspondente. Certo ou errado? Professor, eu não entendi muito bem essa questão. Então você vai entender agora e vamos para o gabarito. Se você prestou atenção na aula de estado de necessidade, você responde tranquilamente essa questão aqui. Gabarito, tá certo. Por que tá certo? Vamos ver os termos que o CESP usa aqui. Primeiro ponto. Restando caracterizado
objetivamente. O que estava objetivamente aqui? Os pressupostos do estado de necessidade. Ou seja, na prática, para quem vê de fora, ela cumpriu todos os requisitos para estar em estado de necessidade. Qual foi o problema dela? Que esses pressupostos na cabeça dela, no subjetivo dela, eram desconhecidos. Por ser desconhecidos, o que resta aqui então pra gente é que realmente ela quis cometer o aborto, ela não quis agir em estado de necessidade, ela não quis sacrificar, ela quis subjetivamente cometer um aborto. Objetivamente está na necessidade, subjetivamente, intencionalmente, ela não tinha a intenção de salvar, sacrificar para salvar, ela tinha de cometer um aborto. Dessa forma, ela será punida pelo crime correspondente, pelo crime de aborto. Essa aqui era a nossa aula, deixe o seu joinha, deixe o seu like, comente aqui embaixo, lembrando que teremos mais aulas sobre as excludentes de estúdio. Um forte abraço e até a próxima aula.